Bom dia, boa tarde ou até boa noite. Acredito que esse material vai ser veiculado primeiramente no seminário, ou no período da manhã, ou no período da tarde, mas se depois ele estiver nas redes aí, as pessoas podem assistir a qualquer momento, né? Então sinta-se aí abraçado de qualquer maneira. Vamos começar a apresentação aqui do artigo intitulado ECA, Certificado de Clube Formador e Treinadores de Futebol Masculino de Base no Brasil, Conflitos Éticos. A gente fez nesse artigo uma investigação sobre as categorias de base no Brasil, com foco na atuação profissional, né, e nos possíveis conflitos éticos que podem aí se apresentar, como a gente defende aí no artigo, que se apresentam na atuação dos treinadores de futebol das categorias de base do futebol masculino no Brasil. Para isso a gente utilizou a análise documental. A gente pegou primeiramente a principal lei aí que rege os direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil, que é o ECA, né, a lei de 1990. Em relação à ética profissional, né, os documentos balizadores da ética profissional dos treinadores. A gente pegou a Carta Internacional da Educação Física e Esporte e também o Código de Ética do Profissional da Educação Física. E para entender um pouco das dinâmicas aí que envolvem o futebol, a gente pegou o certificado de clube formador, que é um mecanismo, né, como a gente vai explicar mais para frente, que rege a relação dos jogadores com os clubes e está previsto na Lei Pelé. Então, para começar a entender nessa contextualização, a gente pegou o ECA, né, leu todos os seus artigos, seus 267 artigos, e linkou com o que a gente tinha de relato prévio, né, o que a gente tinha reunido de material em relação aos desrespeitos que acontecem aos direitos das crianças e dos adolescentes que acontecem nas categorias de base do Brasil. Então a gente tinha já alguns relatórios, os estudos e muitas reportagens, né, muito material jornalístico que embasava aí essa primeira sensação de que algo poderia estar acontecendo nas categorias de base, né? Então, os principais riscos, né, e os principais desrespeitos aos direitos das crianças e adolescentes que a gente encontrou para fazer esse cruzamento aí com o ECA foi o afastamento do ensino regular, o abuso sexual e a exploração, a ameaça à integridade física e o distanciamento da convivência familiar. Então, são esses quatro itens aí, nessas quatro ocorrências que são as mais frequentes nas categorias de base em relação ao desrespeito aos direitos básicos das crianças e adolescentes. Então, no ECA, a gente tem 3 artigos que versam sobre afastamento do ensino regular. A gente tem alguns artigos que citam indiretamente, às vezes até diretamente, o abuso sexual e a exploração. Um que versa especificamente sobre a ameaça à integridade física e 4 que versam sobre o distanciamento da convivência familiar, em todos esses 267 artigos que a gente mencionou. E partindo desse estudo do ECA, né, e desses estudos e desses materiais jornalísticos que a gente já tinha como base, né, para começar a nossa investigação, a gente comparou o ECA com o certificado de clube formador. O certificado de clube formador, agora explicando um pouco mais a respeito desse documento, ele é um mecanismo previsto na Lei Pelé que protege os clubes de perder, entre aspas, o investimento feito na formação dos jogadores. Então, os clubes que julgam que atingem os requisitos, que a gente vai falar quais são os requisitos para um clube ser considerado formador, eles fazem um pedido junto à federação para serem reconhecidos como formador. Sendo reconhecidos, pela própria lei brasileira, eles têm o direito de receber uma indenização caso esses jogadores não assinem o primeiro contrato de trabalho deles, que é permitido ser assinado aos 16 anos, com esse clube. Então, pegando um exemplo totalmente hipotético, né, vamos dizer que a gente tem um jogador que atua, né, que foi, né, que assinou ali o primeiro vínculo ali aos 14 anos, né, que ainda não é um vínculo de trabalho, né, mas que foi alojado no Corinthians, que seja, né, a gente está aqui no estado de São Paulo, vamos usar o exemplo do Corinthians.
e aos 16 ele assina um contrato de trabalho mesmo, aí sim, né, já o contrato de trabalho com o São Paulo. O Corinthians ele vai requerer, né, sendo um clube formador, tendo esse certificado, ele vai requerer aí um valor igual a 200 vezes do que ele comprovadamente gastou na formação desse jogador. Né? Então é um documento de caráter bastante mercadológico, né, que protege o investimento aí dos clubes. E para ter esse certificado de clube formador, você precisa atingir 5 requisitos, que é apresentar a relação dos técnicos, né, que estão trabalhando, né, na formação dos jogadores, comprovar a participação em competições de base, apresentar um programa de treinamento, oferecer assistência educacional e oferecer assistência médica. Então são apenas esses 5 requisitos, né? E aí, fazendo essa comparação com os artigos do ECA, né, os 267 artigos, o que a gente percebe é que qualquer clube que estiver trabalhando com menores, ele, né, a gente fazendo essa projeção, ele já, obviamente, ele já teria que respeitar o ECA, né, por estar trabalhando com menores, e aí, claro, que ele estaria dentro dos pré-requisitos para ser um clube formador. Então, fazendo essa ligação, o que se espera é que todos os clubes sejam formadores, basicamente, porque se eles não forem, eles estão ferindo o ECA. Só que não é isso que acontece. O levantamento que a gente fez em 2017, e até depois, né, eu pessoalmente já fiz alguns outros, mas a relação ela se mantém, né? A gente fez o levantamento em 17 no estado de São Paulo, 69 clubes disputaram o Campeonato Paulista Sub-15, né, que é a primeira categoria em que é permitido o alojamento, né, dos jogadores aí de 14 anos, dos garotos de 14 anos. Desses 69 clubes que participaram do Campeonato Paulista Sub-15, só 13 deles tinham um certificado de clube formador, enquanto 56 não tinham, né, fazendo as contas aí. Então, foram 56 clubes que realmente formaram uma equipe, né, e disputaram o campeonato, né, ao longo de todo o ano, e não tinham certificado de clube formador, ou seja, não garantiam aí, não entregaram a relação dos técnicos, não comprovaram a participação em competições, né, que até é um contrassenso nessa parte especificamente, mas não apresentaram o programa de treinamento, e aí os principais, né, não apresentaram nem assistência educacional, não ofereceram assistência educacional, nem assistência médica, ou não quiseram comprovar isso para obter o certificado de clube formador, que para eles seria uma vantagem, né, pois teriam esse investimento protegido. Então, se eles não foram atrás, qual será a condição que esses jogadores eles foram expostos ao longo do ano, né? E aí, pensando que já previamente a gente já tinha esses relatos, né, de muitos desrespeitos aos direitos das crianças e adolescentes, e pegando essa análise, né, para reforçar essa sensação, a reflexão que fica baseado nos códigos de ética da profissão, né, da educação física, né, tanto da Carta Internacional de Educação Física e Esporte, quanto do próprio Código de Ética do Profissional da Educação Física aqui do Brasil, como fica a situação do treinador, né? O treinador ele percebe que alguns respeitos estão acontecendo, ou até mesmo ele pratica algum desses respeitos, mas enfim, mesmo pensando nessa melhor hipótese, né, ele percebe como ele deve atuar, como ele deve agir, ele deve se negar a trabalhar, ele deve buscar a parceria com outros profissionais, né, como os profissionais do serviço social, psicólogos, enfim, né, ou acionar o CREF, enfim, como esses profissionais devem agir eticamente da melhor maneira possível, pensando que eles podem estar atuando num cenário num contexto, né, de desrespeito aos direitos das crianças e do adolescente, que são, né, as pessoas, né, até os clientes, para cliente num sentido amplo da palavra, para os quais eles prestam serviço. Né? Acho que esse é um conflito interessante, um conflito que merece discussão, merece mais aprofundamento, para que se melhore a atuação profissional, né, se reflita eticamente sobre a atuação profissional e, obviamente, que a gente busque sempre melhorar a condição de vida desses garotos que são milhares espalhados pelo Brasil, e também pensando no desenvolvimento do futebol feminino, quanto mais
economicamente forte for, mas acredito que as meninas também estejam correndo riscos de ter seus direitos desrespeitados.